podemos começar o nosso estudo. E antes de irmos para o estudo propriamente dito, nós vamos fazer a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não vades aos gentios, itens 8, 9 e 10. Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5, 6, 7. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus, que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e os profetas, para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel. Quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinem, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem mais barreiras, tem seu foco por toda parte, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Então, após a leitura do Evangelho, do nosso preparo, vamos começar o estudo dessa noite. E conosco, hoje, para facilitar e auxiliar na reflexão dos estudos,
temos os amigos Vicente Cardoso e Deusair Maria. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Muito boa noite, prezados amigos do Ideal Espírita, aos internautas, as nossas boas-vindas a esse momento em que nós aqui nos encontramos nessa casa espírita, essa casa que nos abraça com muito carinho, essa casa que está nos acolhendo nesse momento, certamente tem todo um desejo de transmitir a todos vocês o bem-estar, a comodidade e o prazer de estar aqui, ouvindo essa mensagem essa que Jesus nos traz de 2000 anos até o presente momento. Não tem sido muito inteligível para todos nós a interpretação dessas parábolas que Jesus expressou, tentando nos trazer uma visão de que é necessário entendermos-nos de que o seu Evangelho é uma proposta educacional, é uma proposta libertadora de cada um de nós. A lição de hoje é um tanto complexa no seu entendimento, porque não ide aos gentios e nem aos samaritanos. Está parecendo que Jesus era um homem parcial. Não ide a estes? Espera aí, não é dito que Jesus veio para os enfermos e não para os sãos? Mas não é isso. A lição nos traz alguns personagens que eu considero de suma importância falar um pouco a respeito de cada um deles. O que é um discípulo? Um discípulo é todo um seguidor, é todo um aprendiz de um mestre. O que são os apóstolos? O apóstolo é diferente dos discípulos. Necessariamente todo apóstolo tem que ser um discípulo, mas apóstolo é todo enviado, é todo missionário, é todo mensageiro, que de uma forma ou de outra, ele necessariamente é um discípulo. Jesus teve 12 apóstolos: Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas, Tadeu e Simão, o Zelote. Pedro, Tiago, João e André e Felipe eram verdadeiros pescadores. E quando Jesus os chama e diz a ele: vão pregar para o mundo todo que o reino dos céus está próximo, mas não vá aos gentios e nem aos samaritanos. Aí ficou um troço assim meio esquisito. Mas por que não eles? Aí vem a ideia: quem são os gentios? A palavra gentio significa entre os hebreus que é aquele que é estrangeiro, ou que não professa a religião judaica. É um politeísta, não é judeu, ou israelita, não é hebreu. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus e que não admitiam Moisés. Os gentios eram considerados pagãos. Com os pagãos, aonde até mesmo a base faltava, estava tudo para fazer mais tarde pelos apóstolos, que se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Então os gentios eram um povo que não admitia ainda a ideia de um único Deus, o monoteísmo, que Moisés trouxe para os hebreus. Um dos papéis importantes de Moisés foi lançar o germe da ideia de um só Deus, o monoteísmo. Porque os gentios eram os povos pagãos. Os pagãos eram pessoas oriundas da chamada Caldeia, da Assíria, da Mesopotâmia. E ali era muito comum a crença em vários deuses, chamado paganismo.
Então Jesus disse: não vá a eles, porque eles não estão ainda preparados para receber a semente, que é a mensagem da qual estava vindo através dele. Ele fala também: não vá aos samaritanos. Quem são os samaritanos? Samaritano é os nascidos em Samaria, é uma capital do reino dissidente de Israel. Após os cismas das 10 tribos, a versão surgida nessa época foi aprofundada com o tempo. Os samaritanos não iam a Jerusalém na época das festas religiosas. Eles construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. E Allan Kardec faz uma nota dissertativa dizendo que os samaritanos eram como os protestantes de hoje. Os protestantes de hoje eram os samaritanos daquela época, eram divergentes. E aí, somente admitiu o Pentateuco de Moisés, os samaritanos, e rejeitava todos os outros livros, tá? Os samaritanos eram uma casta discriminada, rejeitada pelos judeus, porque eles não aceitavam eles, e eram, de certa forma, repudiados pela sociedade israelense. Com isso, a gente percebe que eram julgados como heréticos, porque não admitia todo o trabalho de Moisés. Então Jesus disse: não vá a eles, porque eles ainda não estão à altura de receber toda a mensagem. Se não adotar o mosaísmo, o Pentateuco mosaico, não vão poder entender o Evangelho. Então não vá a eles, por enquanto, mas que os gentios e os samaritanos terão ao seu tempo a maturidade para receber no seu seio a semente do Evangelho. Então, dê tempo ao tempo. Quem são as ovelhas desgarradas de Israel? Ele disse: então, vá às ovelhas desgarradas de Israel. Eram os judeus que já tinham conhecimento do Pentateuco de Moisés. Então, já era um povo que tinha o seu conhecimento do monoteísmo, da crença de um só Deus. Já estavam mais ou menos preparados para receber a semente do Evangelho. Então Jesus disse: vá a eles, a essas ovelhas desgarradas de Israel. Estavam prontos para receber a semente, o plantio da ideia cristã. E aí, quem são os judeus? São todo aquele povo que admitiam, desde Abraão, os descendentes de Abraão, os judeus adotam. Então, os judeus adotam o judaísmo nascido de todo o trabalho de Abraão. Então, esse povo, ele já tinha em si uma condição de poder entender um pouco a respeito das profecias, que já o conheciam, mas que conheceriam através de quê? Do Evangelho de Jesus, que estava chegando, trazendo todo um contexto. E esse contexto era de fundamental importância, porque seria uma revivescência de tudo aquilo que Moisés já havia dito lá atrás. Quais são as relações, então, dos espíritas hoje? Foi dito aqui, nas palavras dos bons espíritos, com os gentios e os samaritanos. Qual que é a comparação que nós podemos fazer dos gentios com os samaritanos? É o seguinte: existe hoje, na modernidade, muitas religiões, muitas escolas. A doutrina espírita não entra no rol das religiões, porque ela não é uma religião nos moldes tradicionais. Ela é uma religião no seu sentido de fazer com que as pessoas, elas não aceitam a ideia dos outros, mas que aceite as ideias do Cristo. A doutrina espírita, ela, no seu sentido de religião, ela não enquadra como as demais outras religiões, porque ela não tem dogmas,
ela não tem ritos, ela não tem sacerdotes, ela não tem paramentos, ela não tem o que as outras religiões acreditam. E acima de tudo, a doutrina espírita não é dogmática, não tem dogmas. Isso nos deixa livre o pensamento. Então nós somos pessoas que podemos analisar a doutrina espírita e aderir às ideias ou não. Por isso que os incrédulos, sistemáticos, zombadores, obstinados, os adversários interessados são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. Então, essas pessoas que hoje criticam por sistema, certo? São incrédulos, sistematicamente. Bom, eu não acredito, ponto, acabou, e ninguém me convence. Como é que você vai lançar uma semente da revivescência do cristianismo puro, que é a doutrina espírita, para as pessoas incrédulas, pessoas de pouca fé, pessoas de poucas convicções, de pouco conhecimento, pessoas altamente materializadas, materialistas, que só acreditam na matéria? Como é que você vai falar de espiritualidade? Elas não vão aderir às ideias, pois que o exemplo desses incrédulos por sistema, nós temos os chamados incrédulos sistemáticos, os zombadores, os adversários interessados, desertores e os chamados detratores. São todos esses que enquadram como os gentios do passado. Não vá até eles tentar levar a doutrina espírita, porque o terreno ainda não está preparado. Porque a doutrina espírita, ela é a revivescência do cristianismo puro de Jesus. A doutrina espírita não é o cristianismo de Santo Agostinho, que enfiou a goela abaixo de todos nós lá no passado. A doutrina espírita é uma revivescência, é o cristianismo redivivo, trazido pelos espíritos, é ensinado pelos espíritos, é o evangelho de Jesus na íntegra, na essência. Então você levar aos incrédulos, eles jamais admitiriam. Mas também nós temos chamados incrédulos de má vontade, interessados de má fé, fraco de ânimo, pusilânimes, escrupulosos, são pessoas que na verdade não têm zelo pelo aquilo que vive, pelo aquilo que pratica. Mas nós temos também espíritas, também classificados pela espiritualidade, que enquadraria também como gentios, como samaritanos, porque muitas vezes frequentam a casa espírita, usam dos recursos da casa espírita, mas ainda não conseguem assimilar as ideias espíritas. Mas hoje é diferente. Jesus, se estivesse aqui agora, ele não diria para nós: Vicente, não vá aos espíritas, porque aqui tem os chamados os espíritas imperfeitos, os verdadeiros, os exaltados, e o mais pernicioso é o espírito exaltado. O exaltado é aquele que, de uma forma ou de outra, inicialmente ele vá e não se adapta, ele não aceita, ele não concorda, então logo ele deixa. E ele deixa saindo e falando mal da casa espírita, falando mal da doutrina espírita, falando mal dos espíritas. Este é o espírito mais pernicioso, o exaltado. Então hoje, se Jesus estivesse aqui, ele não diria: não ide, porque hoje as coisas mudaram. Naquele tempo o atraso espiritual era maior do que hoje. Naquele tempo o conhecimento não era tanto quanto hoje. Então hoje, mesmo que todos nós que estamos aqui agora e demais outros não estão ainda amadurecidos suficientemente para receber no seu íntimo a mensagem espírita, mas pelo menos já deram um primeiro passo, tiveram a coragem
de descer a Rua do Cobre, entrar num portão de número 57, no Centro Espírita Casa Espírita Jesus de Nazaré. Porque eu comecei no movimento espírita há 48 anos atrás. E naquele tempo, a gente tinha medo de passar até na porta de um centro espírita. A gente nunca entrava no centro espírita. E hoje nós já temos o ímpeto, já temos a coragem de adentrarmos uma casa espírita, coisa que nós não fazíamos até pouco tempo. Então, hoje, acredito que todos vocês que estão vindo aqui, já são terrenos, é uma terra que já pode ser lançado essa semente da mensagem cristã. Por isso que hoje aqui as novas ideias já universalizou, já tomou conta de uma totalidade. Naquele tempo era localizada, agora já universalizou. Então hoje nós podemos dizer prontamente: eu sou espírita. Quando eu comecei, quando me perguntavam, você é espírita? Ah, é? Pois é. Então, a gente dava um jeito de esquivar. E hoje, eu tenho o prazer de responder em qualquer lugar. Você é espírita? Sou. Kardecista? Não. Mas como não? Porque não tem espírita kardecista. Viu? Porque eu, como espírita, não sigo Kardec. Eu sigo a doutrina espírita. Então não existe espírita kardecista. Não tem centro espírita kardecista. Só existe centro espírita. Só existe espírita, não kardecista. Porque Kardec não codificou. Ele simplesmente concatenou a codificação espírita, publicou, divulgou. Então nós não devemos seguir Allan Kardec. Devemos seguir a doutrina espírita. E quem segue a doutrina espírita é espírita. Viu agora? Essa ideia, você é kardecista? Sou. Você frequenta o centro espírita kardecista, lá do Sérgio Bebiano. O centro não é do Sérgio Bebiano. O centro é uma utilidade pública, entende? Então não é o centro do Sérgio, não é o centro do Roberto Gontijo, da Dona Anita, do senhor Veloso, não é o centro espírita lá do senhor Benedito, como se comentava até pouco tempo. É o centro espírita Jesus de Nazaré. Então vocês é muito bem-vindos a esta casa, porque vocês já tiveram a coragem, o ímpeto, o ânimo, e não tem mais o preconceito, a timidez, e vocês acreditam que vocês estão prontos. Portanto que nós estamos aqui lançando essa pequena sementinha do Evangelho de Jesus, porque ela vai germinar em vocês. Os tempos mudaram. Não temos mais hoje samaritanos e nem gentios. Temos pessoas suscetíveis de receber a mensagem cristã. Vou passar para Deusair, para os comentários dela. Pronto. Boa noite a todos. Vou pegar um gancho aqui na fala do Vicente, falando que vocês estão prontos. Estão mesmo, meus irmãos. Qualquer um de vocês que quiserem estudar, adentrar por dentro dessa doutrina maravilhosa, porque hoje tem a internet, que é tão fácil para nós pesquisar, qualquer um de vós pode estar aqui, sentado nesta mesa, para poder estudar o Evangelho. Porque, gente, é muito gostoso. A gente, às vezes, lê o Evangelho de um jeito. Quando você vai falar o Evangelho, que você vai estudar, que você vai pesquisar, a sua ideia é muito mais ampla, você compreende muito mais. Então, gente, essa boa nova, esse Evangelho de Jesus, que Allan Kardec deixou para cada um de nós, ele ficou mais de 7 anos, se eu não me engano, né, Vicente? Para poder, junto com o Espírito da Verdade, para poder escrever esse livro maravilhoso para cada um de nós. Então, qualquer um de vocês que estão aqui, gente, comece a estudar, comece a ter essa vontade, esse desejo, igual eu tive.
Um dia eu estava varrendo aqui, eu falei assim, um dia eu quero estar lá em cima falando, estudando o Evangelho. E graças a Deus, eu agradeço a oportunidade que a casa, né, que o Eurípides me chamou, juntamente com esse professor maravilhoso que é o Vicente, para poder falar do Evangelho. Então vamos falar um pouquinho sobre a mulher, gente, a mulher de Samaritana, da cidade de Samaria. Quando Jesus chega perto dela, que ela está no poço tirando água, e Jesus pede ela água. E ela diz para Jesus, falou assim, mas o Senhor vai conversar comigo? Porque naquela época, gente, o homem jamais poderia conversar com a mulher. Ainda mais na cidade de Samaria, né? A samaritana não podia jamais conversar com eles. E Jesus não, Jesus tinha igualdade com todos. Jesus amava a todos. Jesus veio para lançar esta semente do amor, da igualdade, do carinho, da fraternidade com todos aqueles ali. E ele fala para ela, quem beber desta água nunca mais terei sede, porque é a palavra de Jesus, é o amor, né? É esta palavra que precisamos guardar em nossos corações. Divulgar os seus ensinos, meus irmãos, que demonstra o desejo de conhecer aos que estão passando por dificuldade, sem entendê-las, por que estamos sofrendo. Quando nós compreendemos o que é esta sede de água, esta sede desta água da vida, dessa água viva, nós, meus queridos irmãos, a gente começa a compreender um pouquinho o porquê que passamos pelos desafios, né? Não vamos falar dificuldade, não, vamos falar desafios. Estamos passando pelos desafios, por quê? Porque ainda não compreendemos, né? Que precisamos, às vezes, passar por esses desafios para a gente ter mais conhecimento, para a gente poder tirar um pouco o orgulho, abrandar a nossa natureza. Porque, às vezes, precisamos ainda, né, vamos dizer assim, desse choque anímico, né, para nós poder compreender, né, a igualdade. E quando Jesus diz também a Paulo de Tarso e Barnabé, e os outros missionários tiveram de desenvolver, meus irmãos, o sentido de proceder à semeadura cristã no coração daqueles povos politeístas. O que era Paulo, gente? Saulo de Tarso? Ele era um doutor da lei. Ele amava o que ele fazia. E Jesus disse que ele era o vaso escolhido. Por quê? Porque ele falava várias línguas, porque ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. Quando ele conhecesse o que era o verdadeiro Deus vivo, ele ia pregar para aqueles corações endurecidos esta semente, plantar esta semente para todos aqueles que quisessem ouvir. Quando Jesus disse, não ides aos gentios, por quê? Porque os gentios, às vezes, naquela época, eles não queriam ainda. Né? Então não vamos perder tempo. Às vezes a gente fala com uma pessoa para que, gente, vamos lá no Centro Jesus de Nazaré, você está com depressão, você está sofrendo, vamos lá? Não, lá eu não vou de jeito nenhum. Não adianta a gente ficar temendo com aquela pessoa ainda. Então, por isso que Jesus disse, dá tempo ao tempo, orai para aqueles que perseguem, aqueles que caluniam, aqueles que ainda não querem a palavra de Deus. Porque não adianta a gente, às vezes, querer pegar as pessoas pelas costas. A pessoa tem que vir quando a pessoa quiser. A pessoa tem que aceitar a palavra de Deus quando esta pessoa enxergar esta luz. Porque o Evangelho é luz. Jesus disse que aquele que me segue não andará no escuro. Por isso, meus irmãos, Paulo falava várias línguas, né? E ele entrava e saía em qualquer lugar, porque ele era o doutor da lei. Então, o que ele podia fazer? Ele podia levar a palavra de Deus em todos os lugares. E foi naquela estrada de Damasco que Paulo conheceu esta verdadeira luz, que ele começou a seguir o nosso Mestre Jesus, e ele diz, o que queres que eu faça? E Jesus disse para ele, né, para ele entrar na cidade, que ali ele ia, né, direcionar para ele ali, para ele levar essa palavra de Jesus a todos aqueles que queriam.
Quando Jesus diz, não ide aos gentios, Jesus ordena, meus irmãos, a seus discípulos, né? Que se dirigiu antes ao que estavam em condições de receber a boa nova. O que é a condição de boa nova? Às vezes quando a gente é mais novo, a gente não quer nem saber, né? Não quer ver, nem falar de evangelho. Mas aí depois que a gente vai ficando mais maduro, a gente vê o exemplo de um pai, de uma mãe, de uma avó. Aí o que a gente faz? Fala assim, nossa, fulano mudou, hein? Nossa, já está mais gentil, está mais educado, já não está tão ranzinza, né? Vamos falar assim. E o que acontece? Aí a gente, não, eu vou também, eu quero estudar também, eu quero ter esse conhecimento também. E é nesta hora que começamos a enxergar esta luz de Jesus. Quando Jesus também nos conta a história da semente, porque este evangelho, meus irmãos, é rico nas parábolas. Porque Jesus conta uma história através de parábolas. Cada história que ele conta, ele dá para nós um segmento, uma direção. Quando ele fala sobre as sementes, que devemos plantar esta semente em terreno que ela germina, né? Para que ela possa dar bons frutos. O que é dar bons frutos? É nós ajudar o nosso próximo, que seja com uma prece, que seja com a palavra amiga, com um aperto de mão, com um bom coração, com um olhar, né? Às vezes tem tanta gente aí andando pelas ruas que às vezes eles não querem só uma cesta básica. Às vezes eles querem um abraço. Às vezes eles querem um sorriso nosso. E nós ignoramos. Infelizmente, nós ignoramos ainda. Por isso, meus irmãos, que devemos plantar essa semente no nosso coração, para que possamos dar bons frutos, e os viajantes famintos que vieram, encarnado e desencarnado, que vieram e ver esta árvore cheia de frutos, para que eles possam saciar, para que eles possam alimentar. E nós, será que estamos deixando essa semente, meus irmãos, germinar e dar bons frutos? Será que estamos? Como os israelitas estavam? Será? Será que estavam preparados? Os israelitas estavam preparados em Deus do tempo de Moisés. Por isso que eles aceitavam essa semente. Porque quando Jesus disse, não dê, né, pérola aos porcos. Por quê? Você dá uma pérola para um porco, vamos supor, né, falando aqui, é um chula, né, esta palavra minha, mas é quando eles não têm o conhecimento. Não adiantariam dar uma pérola naquela hora, que é a palavra de Deus, que é a boa nova. Não adiantariam, porque poucos eles queriam. Eles queriam saber do dinheiro, eles queriam saber daquilo que que eles mais amavam, que era o poder. Se eles ficariam sem o poder, eles ficariam doidos, né? Jamais ele ia querer seguir o filho de um carpinteiro, porque eles achavam que eles eram melhor do que Jesus, né? E quando Jesus disse, né, no capítulo 14, 11 e 26 de João, diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para ficar convosco eternamente. É o Evangelho, é esta boa nova, para ficar eternamente com cada um de nós. Obrigada a todos. Agora eu passo para o Vicente fazer o encerramento. Muitas vezes nós, ao adentrarmos a uma filosofia diferenciada da precedente, é muito comum a gente encontrar algumas barreiras. É muito comum no mesmo reduto doméstico, no lar, na família, entre os cônjuges, um ter um conceito filosófico religioso diferente do outro. E talvez a maior dificuldade é justamente se ajustar, o marido com a esposa com o marido, a questão religiosa.
Um talvez ele é católico, o outro é protestante. Às vezes um é protestante, o outro é católico, espírita. Infelizmente, existe ainda um conflito dentro do próprio reduto doméstico no tocante à questão religiosa. Mas a questão é você respeitar o limite do outro, o seu limite. É você respeitar a barreira que faz o seu espaço com o espaço do outro. Por quê? Não são as escolas, religiões, entende? Mas é a atitude, é o comportamento, é que vale acima de tudo. Jesus não deixou nenhuma religião, ele simplesmente ensinou o amor. Só o amor, não precisar de religiões, mas nós precisamos das religiões para aprendermos o amor. Portanto, que a doutrina espírita, quando nós a conhecemos, ela tem 3 fases. A primeira fase é quando nós nos deparamos com: eu fui num centro espírita, não, mas eu fiquei vislumbrado, eu gostei tanto, mas que bacana. E a pessoa começa a vir mais acentuadamente. Ela vem segunda, ela vem terça, ela vem quarta. Se tiver amanhã, quinta, que vai ter amanhã também, ela vem amanhã também. Então ela fica tão vislumbrada. É a primeira fase em que você fica querendo buscar tudo de uma vez, tentar recuperar o tempo perdido. E a segunda fase é quando a doutrina entra na gente e ela faz uma bagunça dentro da gente. Uai, Vicente, você sumiu. Eu não vejo mais você lá na mesa do barzinho, a turma de colegas, de amigos. Você não vai mais na sauna, você não joga mais futebol, você está diferente. Você está frequentando alguma religião diferente? Você está muito diferente. Quando a esposa em casa também percebe: você está mais manso, mais bonzinho, está sempre soltando o cartão. O que está acontecendo? É que é o momento que você começa a deixar de fazer certas coisas que faziam antes. E a doutrina espírita faz essa bagunça dentro da gente. Para com isso, para com aquilo. Porque a doutrina espírita não proíbe, não. Ela vem ajuizar a gente. Ela vem educar. Ela vem mostrar as consequências de cada atitude. E deixa você escolha. Aí você começa a ficar vislumbrado porque você escolhe o melhor. Aí as mudanças vêm. De repente vem a terceira fase, que é quando a doutrina sai da gente, em pensamentos, em atitudes, em palavras, em ações. Aí o verdadeiro espírita será reconhecido pelas suas transformações morais e pelos esforços em que ele emprega para domar as suas más tendências. Não é domar a esposa, não é domar o marido, não é domar os filhos, é domar a si mesmo. É o momento que ela sai da gente, nesse sentido. Portanto, meus amigos, eu tenho a felicidade de estar aqui, depois de 48 anos, falando para vocês, e dizer para que vocês são um terreno fértil, que vocês é um terreno pronto, e sejam bem-vindos a esta casa, em qualquer casa espírita, porque a doutrina espírita é essa sementinha que está sempre lançando nessas terras boas, que vocês hoje são criaturas receptíveis, porque eu não vejo preconceito quase nenhum em muitos de vocês. Então venham porque essa casa está pronta para poder transmitir a sua mensagem. Que todos tenham um bom regresso ao lar, uma boa noite. Nosso muito obrigado aos internautas e a todos vocês pela presença dessa noite. Muita paz, muita alegria a todos vocês. Boa noite.